Ao contrário do que pensamos, as mulheres nem sempre foram tratadas como um ser inferior, tendo inclusive papéis importantes e únicos em grandes civilizações. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer um pouco dos direitos das mulheres no Egito Antigo e do papel central nos haréns egípcios. Ficou curioso para saber como era? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Uma das coisas mais prezadas na cultura do Egito Antigo, seja religiosa, política, artística ou doméstica, era a simetria, o equilíbrio. Partindo desse princípio, as fés femininas e masculinas atuavam em cada âmbito da sociedade de forma que o equilíbrio fosse estabelecido, ou melhor, trabalhavam a partir do equilíbrio. Isso não quer dizer que tinham papéis idênticos na sociedade. Um exemplo disso são os deuses e seus papéis muito bem distribuídos entre os femininos e os masculinos, normalmente atuando em pares. Os mitos da criação, em maior e menor grau, enfatizam o valor do feminino. Os direitos e deveres dessa civilização dependiam mais da classe social do que do gênero. As propriedades passavam de mãe para filha e, por mais que fosse o costume do homem administrar sua propriedade, uma mulher também tinha esse direito. Ela também podia comprar, vender, assinar contratos, adotar uma criança, etc. Não existia casamento arranjado e uma mulher poderia se divorciar caso sentisse vontade ou necessidade. Segundo historiadores, os homens iam para a guerra, participavam em todos os estágios do governo, eram os homens que exerciam, com exceções que veremos mais adiante, as posições de poder, e administravam suas propriedades agrícolas e eram considerados autoridades no lar. As mulheres cozinhavam, costuravam e tratavam da casa. No entanto, dentro deste patriarcado, as mulheres possuíam algum poder e independência e eram muito importantes em vários âmbitos, um dos quais eram os haréns. As moradoras. No Egito Antigo, os haréns eram chamados de Ipet-Nesut e não tinham a conotação que temos dos haréns. Eles eram um espaço no Palácio Real reservado às mulheres. Era onde moravam as esposas secundárias dos faraós, as mulheres solteiras e viúvas da realeza, filhas, irmãs e outros familiares do sexo feminino do governante, concubinas de nascimento humilde, além das servas, tudo muito bem dividido. No Império Antigo, um dos aposentos era conhecido como Casa dos Infantes Reais. Nele, as mulheres da nobreza exerciam a função de amas. Era ali que os filhos dos nobres recebiam formação escolar junto dos filhos do faraó. Lá também, elas praticavam dança, música, canto, harpa, alaúde, poesia e outras habilidades. Além disso, faziam questão de ter um gosto refinado e ir afinando ele através da cultura em geral e educação do mais alto nível. Quem tinha a principal responsabilidade sobre o harém era a principal esposa do faraó, que recebia o cargo de Grande Esposa Real. Suas decisões eram acompanhadas por uma superiora do harém, que supervisionava todas as atividades. A criação do mundo. Os mitos sempre acabam tendo divergências entre si e muitas vezes existe mais de uma versão. Um dos maiores exemplos que tem de mais de uma versão de mito são os mitos de criação do mundo. Na mitologia egípcia, em uma dessas versões, é a deusa Neit que cria o mundo, tendo o deus Atum com um papel central trazendo o equilíbrio. Num Inaunet, são as águas primordiais que fazem desabrochar o novo mundo. Com o mundo criado, quem toma posse são Ísis e Osíris, irmãos consortes, ensinando à humanidade os costumes, regras, agricultura, artes e culto aos deuses. Quando Osíris é morto por seu irmão Sete, quem o traz à vida é a própria Ísis, dando à luz Horus, nova forma de Osíris, que então a ajuda a restaurar o equilíbrio no planeta, com auxílio de Néftis, Selkis e Neit. O papel na religião. No Império Médio, que percorreu os séculos 21º ao 16º a.C., foi criada a posição mais alta que uma mulher ocuparia, o cargo de esposa do deus Amon. Com esse cargo, a mulher era responsável por auxiliar o sumo sacerdote durante as cerimônias,
e cuidar da estátua do deus. Depois, entre os séculos XVI e XI a.C., no Império Novo, esse cargo ganha ainda mais importância, e no terceiro período intermediário, dos séculos XI ao VI a.C., esse cargo recebe os poderes de um rei, podendo governar o Alto Egito. Os homens escribas e sacerdotes poderiam participar dos cultos aos deuses masculinos, tanto quanto os femininos. Já as mulheres, apesar de também poderem ser escribas e sacerdotisas, só podiam participar dos cultos voltados às divindades femininas. Ocupações. Quando alguém, depois de anos e anos de estudo, se tornava escriba, ele ou ela poderiam ascender à posição de sacerdote ou sacerdotisa, ou virar algo como um professor ou professora, ou ainda virar médico ou médica. As médicas eram muito respeitadas na sociedade egípcia e nas escolas onde a medicina era ensinada, na escola de Alexandria, por exemplo, alunos de todas as partes do mundo conhecido vinham para aprender os segredos da medicina egípcia. No entanto, as mulheres que não escolhiam o caminho longo e árduo de formar escriba poderiam optar por outras ocupações como tecedeiras, cozinheiras, empregadas ou administrando sua propriedade. Depois de um divórcio ou da morte do marido, a mulher podia manter a casa para si. Em resumo, uma mulher no Egito Antigo se virava por si própria, sem depender da família ou de um marido. Para completar a renda, ela tinha um leque de possibilidades, como cultivar vegetais, comprar um escravo e alugá-lo, ou mesmo ser concubina. Mas uma concubina não era simplesmente uma mulher relacionada apenas às práticas sexuais, tinha que ter outros talentos também. As concubinas também estavam relacionadas à música e às artes em geral, à religião, à tecelagem, algo de extrema importância em diversas civilizações, incluindo a egípcia, à cultura e à educação e até à moda. Ainda assim, a concubina tinha que agradar na aparência física, com relatos e documentos mostrando as exigências que os faraós faziam nesse quesito. Elas eram importantes inclusive para o funcionamento dos haréns. Para que alguns deles funcionassem fluidamente, as manutenções necessárias dependiam da renda advinda da produção de tecidos, recipientes, potes, óleos aromáticos e peças delicadas como joias. Em outros, além da tecelagem, também do plantio, da pecuária, dos pesqueiros e dos moinhos, serviços esses exercidos pelos homens. Amor, sexo e casamento. A liberdade da mulher no Egito Antigo era ampla, na vida pública e privada. Como já foi dito, elas escolhiam com quem casar e podiam se divorciar se quisessem. No entanto, o divórcio não era muito comum. Os casais comuns egípcios prezavam pela monogamia e casamento vitalício. Eles, inclusive, assinavam uma espécie de contrato que se dava entre o noivo e a família da noiva. Eles trocavam presentes e o noivo oferecia um dote conhecido por oferta da virgindade. Os egípcios acreditavam que um casamento estável contribuía para a paz da comunidade, sendo do interesse de todos que um casal permanecesse junto. Caso acontecesse o divórcio, uma parte poderia processar a outra e eles tinham direito a contrair outro casamento se desejassem. Inclusive, existiam leis que favoreciam a mulher em caso de divórcio. Se um homem dava entrada no processo de divórcio, perdia o direito sobre os bens que tinha dado para a mulher e ainda teria que pagar uma pensão para a ex-mulher até que ela se casasse novamente ou não quisesse mais receber o direito. Os filhos do casal, a não ser que a casa em que moravam fosse propriedade da família do pai, ficavam com a mãe ali mesmo e o pai teria que se mudar. Declínio da mulher. O papel da mulher começa a mudar e sua importância na sociedade entra em declínio com a expansão do cristianismo no século IV. No século VII, a invasão árabe, que trouxe o islamismo, acabou com qualquer igualdade de gênero. E você, sabia desses direitos que as mulheres tiveram há milhares de anos? E sobre os haréns egípcios, já tinha ouvido falar? O que você achou mais intrigante? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!